Eu quero ministrar uma palavra que Deus pôs no meu coração. E essa palavra, ela falou muito forte comigo e ela vai falar com você também. Coloca para mim, por favor, no telão, você pode abrir sua Bíblia também, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Para quem não sabe, Lucas foi um médico da época de Jesus. Lucas caminhou com Jesus. Lucas viu aquilo que a medicina não podia fazer, ele via Jesus fazendo. Então Lucas, ele tem relatos maravilhosos no Evangelho de Lucas. Ele andou com Jesus. Capítulo 7 de Lucas, do verso 11 em diante. Eu quero que vocês leiam comigo, para que eu possa liberar essa palavra. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, no caixão. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Amém? Curve sua cabeça. Pai, eu estou aqui neste momento, diante da tua palavra que foi lida. Peça ao Senhor, Pai, vem através do teu Espírito Santo e me ajuda a falar pelo teu Espírito aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. Pai, a tua palavra é poderosa e nós queremos nos alimentar desta palavra. Pessoas que entraram aqui hoje precisam dessa palavra, e que o Senhor me ajude, que eu suma e que o Senhor apareça com a tua palavra para falar aos nossos corações. Que o homem neste momento não esteja aqui, mas que venha a voz do teu Espírito Santo falar conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, olha que coisa interessante que eu vi nesse texto. A Bíblia fala de uma mulher e não fala o nome dela. E a Bíblia intitula ela como a viúva de Naim. Só que na realidade Naim é uma cidade. Por que será que chama ela da viúva de Naim? Será que na cidade só ela era viúva? Então se dá um título para ela, a viúva de Naim. E quando eu li esse texto, eu achei interessante isso. E Deus falou algumas coisas ao meu coração. Se essa mulher é viúva, ela já tinha sepultado o seu marido. E agora ela está diante de mais um cortejo fúnebre, só que agora para sepultar o seu único filho. E a gente percebe que essa mulher, ela chorava de forma copiosa, chorava muito. E por que ela chorava? Às vezes a gente não consegue entender algumas coisas. A cultura judaica, a mulher se casava, tinha o seu marido, e ele era o provedor da casa. A mulher judia, ela não trabalha. Quem trabalha é o marido, e quando o filho cresce é o filho. Só que ela já tinha sepultado o marido, e agora ela tinha um filho para honrar ela. Só que agora o único filho, ela também está indo sepultar esse único filho. E aí a gente começa a ler a Bíblia e pedir a Deus que fale conosco, e a gente percebe algumas coisas que aconteceram aqui, e pode também acontecer conosco. É de um milagre acontecer no momento que a gente menos espera na nossa vida. E hoje eu vim aqui dizer para você que há esperança quando você confia no Senhor. Há esperança quando o teu coração está aberto ao Senhor.
Eu não sei como você chegou aqui hoje, se você chegou aqui chorando, ou se você chegou aqui diante de uma situação que para os homens é impossível, mas você está num ambiente espiritual onde Deus pode fazer o impossível na tua vida e na tua história. E foi aqui que eu me deparei, e eu comecei a colocar a empatia e me pôr no lugar daquela mulher e pensar comigo, poxa vida, a mulher está indo e a Bíblia diz com uma grande multidão, carregando ali o seu filho naquele caixão, e aquela multidão estava ali, a maioria com aquele sentimento de pena, de dó, aquele sentimento, meus pêsames, né? E ela está ali, é um momento que ninguém pode confortar. Por mais palavras bonitas que você tenha, para uma mãe que vai sepultar um filho, que não é uma ordem natural, ela já tinha sepultado o marido, não existe palavras para confortar uma pessoa no estado desse, principalmente uma mãe que está sepultando um filho, um único filho. Agora eu quero imaginar o que se passava na cabeça dessa mãe, ela está dizendo assim, e agora? Meu marido eu já sepultei, vou sepultar o meu filho, quando terminar esse velório, cada um vai viver sua vida, e eu? Não vou poder trabalhar, o que eu vou fazer da minha vida? Já não tenho marido e agora perdi o meu filho. Com certeza ela está naquele cortejo fúnebre, mas tudo isso está se passando na cabeça dela. O que vai ser de mim? Porque não é assim que acontece, às vezes tem um velório, acontece uma situação, está lá no velório os amigos, familiares, todo mundo está ali dando os pesos, meu sentimento e tal, e sai do velório e vai para o cemitério e todo mundo está ali, mas quando terminou tudo, quem fica? Então eu comecei a imaginar como que essa mulher estava pensando, quem vai ser eu depois? O que vai ser da minha vida? Só que uma coisa interessante a gente ler, que quando eles estão indo naquela multidão, que estava com ela, mas que depois não ia mais estar, aí a Bíblia faz questão de dizer, e Jesus está vindo com uma multidão junto com ele. Só que a multidão que vinha com Jesus não vinha cortejando um momento fúnebre. A multidão que vinha com Jesus estava vindo de muitos milagres que ele já estava fazendo. Tem coisas na vida que a gente não sabe, mas tem coisas na vida que está vindo ao nosso encontro, a gente nem imagina, principalmente as coisas de Deus. Essa é a vontade de Deus, que o propósito dele alcance a nossa história, a nossa vida. Talvez eu estou falando aqui a pessoas que também já viveram talvez momentos difíceis na vida que você nunca imaginou, mas o Senhor chegou ao teu encontro no dia certo, na hora certa, para dizer, você não está sozinho, eu sou o Senhor e vou entrar na tua vida. Aleluia! Por isso que a gente serve ao Senhor. Eu não sou um religioso, um fanático, não, eu me sinto filho de um Pai maravilhoso, que cuida de mim, que nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele estava comigo. Ter o Senhor na nossa vida não é ter ausência de problema, não é ter ausência de dificuldade. Ter o Senhor na nossa vida é ter Ele presente na hora da dificuldade. É ter Ele presente na hora que parece que não tem ninguém, todo mundo foi embora, acabou tudo, mas o Senhor está comigo. E eu olhando aqui, vendo essa mulher, ela estava ali com pessoas, com sentimentos, alguns com dó, outros com pena, outros com as suas condolências, meus sentimentos, etc e tal, e ela está ali, só que agora Jesus está vindo e passando por aquele vilarejo, chamado Naim. Olha que coisa interessante. 40 quilômetros depois de Cafarnaum, Jesus já estava um pouco cansado, então ele agora vai entrar nesse vilarejo, só que no momento que ele vai entrar nesse vilarejo, está saindo do vilarejo, um cortejo fúnebre para sepultar fora da cidade, um único filho de uma mulher que já era viúva e agora estava achando que a vida para ela tinha acabado. Sabe o que o Senhor falou comigo? A vida não vai acabar, porque Jesus está chegando. Esse sonho não vai acabar, porque Jesus está chegando. E nós precisamos ter essa confiança, gente. Eu me coloquei no lugar dessa mulher por um momento, eu fiquei pensando, meu Deus,
Essa mulher, ela já conhecia o caminho do cemitério, já tinha sepultado o marido, agora é a segunda vez que ela está indo nesse mesmo caminho, sepultar o filho. Ela nem imaginava que ia acontecer algo tão tremendo na vida dela. Vamos aqui imaginar. Para ela era o fim. Para ela não tinha mais solução. Ela não conhecia Jesus. Jesus ainda não havia passado por aquele lugar. Só que agora ela vai conhecer Jesus mesmo sem ela querer. Tem coisa que vai acontecer na nossa vida, mesmo sem a gente imaginar ou querer. É Deus que quer fazer algo na tua vida. Não é por causa de você, é por causa dele. Não é por causa do seu problema, é por causa da misericórdia dele que ele vai te encontrar. Não é você ir encontrar ele, é ele te encontrar. E te encontrar na hora que parece que ninguém está com você, na hora que parece que ninguém tem a mão estendida para você, na hora que parece que não tem mais solução, é a hora que o próprio Senhor vai chegar e vai cruzar o teu caminho, porque é ele que faz a obra, é ele que faz questão de se apresentar para nós. E eu vi aqui, nós sabemos que muitas vezes a gente passa por situações na vida e a gente pensa: será que eu vou passar por essa? Quem é que já passou um problema difícil na vida de você pensar assim: será que eu vou sair dessa? A boa notícia é que você está aqui, você passou. O dia mau sempre vai existir. Mas a questão não é o dia mau chegar, a questão é quem vai estar com você no dia mau. Se no dia mau Jesus estiver com você, pode ficar tranquilo, vai acontecer um milagre. Hoje eu vim aqui para profetizar na vida de alguém que entrou aqui. Ei, é só um milagre que você precisa? Pois é um milagre justamente que Jesus vai fazer na tua vida. Ele chega na hora que ninguém imagina, ele chega no tempo que você não imagina, porque o próprio Salomão diz: para tudo tem um propósito debaixo do céu, tem uma hora certa e um momento certo, e o momento que você está aqui é hoje, e o momento dessa palavra é hoje, e o milagre vai acontecer é hoje, não é amanhã, não é depois, hoje há um milagre liberado, eu creio. Então levante a mão e diga: hoje eu recebo esse milagre na minha vida. Glória a Deus. A questão é que aquele filho agora foi embora, aquela mulher não tem mais o filho, não tem mais ninguém. O que eu vou fazer da vida agora daqui para frente? E nós sabemos que muitas vezes contar com pessoas é difícil. É difícil. Você sabia que às vezes até nós, a gente às vezes tem um parente que está tão perto, a gente quase não vê ele. Um avô, uma avó, um pai, uma mãe. É difícil você esperar por pessoas, porque a vida está tão corrida que cada um está cuidando da sua. A vida está tão corrida que a gente não consegue às vezes ter tempo para estar visitando e estar junto com alguém. Então está difícil depender de pessoas. Mas quando você depende do Senhor, Ele é o consolo e o socorro bem presente na hora da necessidade. Bem presente. E ela vai indo ali, conduzindo aquela correria fúnebre, aquele filho morto, pensando o que seria da vida, e de repente Jesus chega. Ele chega, e no momento que ele chega, ela está diante daqueles o porquê. Por que aquela família que tem 4 filhos está de bem, e eu que só tinha um, perdi o que eu tinha? Muitas vezes a gente está vendo os porquês da vida. Por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, tem tanta gente ruim que merece e não acontece com ela, mas acontece comigo. A gente fica nos porquês da vida. E talvez ela estava nos porquês da vida também. Por que eu só tinha um filho e logo esse filho que eu tinha foi embora? E você sabia que é na hora dos porquês da vida que Jesus aparece para dizer para você: tira os porquês da sua vida, porque o milagre agora vai acontecer. Eu creio em milagre, vocês creem? Só pode crer em milagre quem já viveu milagres. Um momento dela não estava fácil, era necessário que um milagre acontecesse, e foi justamente o que aconteceu. No versículo 13, Jesus chega. No versículo 13 diz: ao observá-la, olhe para mim, Jesus não olhou para o caixão,
não olhou para o defunto. Jesus primeiro olhou para ela. Porque quem precisava do consolo e do conforto era ela. Muitas vezes você está chamando Jesus para olhar para o seu problema. Jesus não vai olhar para o seu problema, porque o seu problema para Ele não é problema. Ele vai olhar para você para curar o teu coração. Ele vai olhar para você para curar suas feridas primeiro. Porque Ele não quer te abençoar com você ferido. Ele quer primeiro te curar, te consolar, para depois fazer um milagre na sua vida. Então a Bíblia deixa claro, ao observá-la, o Senhor se compadeceu de quem? Dela. Então hoje o Senhor está olhando para você. Porque Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua luta, Ele conhece o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo. E olha o que Ele disse para ela. Ele se compadeceu dela e a encorajou dizendo o quê? O que Ele disse? Só quem pode chegar para uma mãe, uma mulher que já sepultou um marido viúva, agora está sepultando um único filho. Imagina alguém chegar e dizer: ei, não chore não. Qualquer um de nós aqui tinha autoridade para fazer isso? Dizer para alguém que está vivendo um momento como esse: ei, pare de chorar. Que isso? Só que agora quem está falando com ela é o dono da vida. E Ele tem o poder de dizer para ela: não chore. O que para você está perdido, para mim não está. Não chore. A partir de agora o choro vai ter que ir embora. Vai chegar alegria na sua vida. Jesus tem essa autoridade. E Ele diz para ela, Ele se compadece dela, Ele quer curar a alma dela. Ele quer deixá-la bem primeiro. Aí Ele diz para ela: não chores. Eu quero imaginá-la dizendo assim: quem é esse homem? Porque ela não conhecia Jesus. Quem é esse homem que chega para o cortejo fúnebre, vem diretamente a mim no meio de uma multidão e diz para mim: não chores? Que autoridade tem esse homem? Só que quem estava falando diretamente com ela era o próprio Cristo, era o próprio Deus, o Verbo encarnado, que chegou na história dela no momento que parece que nada teria solução, e Ele se compadece dela. Deixa eu liberar uma palavra para você hoje. Tem momentos na vida que ninguém vai se compadecer de você, mas a mão de Deus, o Senhor, Ele se compadece daquele que precisa de misericórdia. Por isso que o nosso socorro vem do Senhor. O salmista Davi, aquele moço que foi rejeitado pela família, expulso de casa pelo próprio pai, sofria bullying com os próprios irmãos, e se tornou o grande rei Davi. Você vai em Israel hoje, o melhor hotel está escrito lá: King David, Rei Davi. Por quê? Porque foi a história de Davi em Israel. Você vai em restaurantes com o nome de Davi em Israel. Mas quem foi Davi no passado? Um rejeitado, expulso de casa, sofria bullying com os irmãos, mas um dia Deus olhou e disse: aquele que é rejeitado, aquele que é colocado no anonimato, eu vou lá, chamo, muda a história e coloco para ser rei. Então Deus tem esse poder de mudar a história, quando nós entendemos que Ele é o Senhor. Não por uma religião, por uma denominação, mas pela minha fé, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele tem o poder de mudar a minha história. Jesus chega no verso 13 e diz: não chores. Primeiro Ele consola ela. Hoje tem um consolo para você que entrou aqui. Hoje tem um conforto para você que entrou aqui. E a palavra para você hoje, ou para algumas pessoas aqui, é: não chores. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor pela sua palavra. Não chores mais. Por quê? Porque o teu milagre está chegando. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu não... Está vendo como é que vocês sabem? De novo. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória.
nesta hora. Então diga comigo: hoje o meu milagre vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Deus se alegra quando Ele olha para a terra e vê os seus filhos crendo que Ele é um Deus de milagre. Eu lembro quando Maria recebe a visita do anjo, o anjo disse assim: Maria, sim, meu Senhor, você vai ficar grávida do Salvador. Eu, Senhor, mas como se eu e José não tem relação? Não, Maria, você não está entendendo. Não é o que o José vai fazer, é o que eu vou fazer. É eu que vou te engravidar, é eu que vou colocar a semente dentro de você, porque de você vai nascer o Salvador. E Maria então expressou dizendo: pois então, Senhor, faça a tua vontade, porque eu sei que para Deus nada é impossível. É nessa confiança que a gente tem que se apegar, pastor José Roberto. Ele é o Deus do impossível, que pode fazer o que o homem não faz, pode entrar onde o homem não entra, e pode ressuscitar o que o homem jamais pode ressuscitar. Aí no verso 13, quando achava que nada ia acontecer, ele chega e diz: não chore mais. Parece que eu vejo o Senhor dizendo assim: eu te conheço, eu sei as suas perdas, eu sei a tua dor, eu sei como você está, só que eu cheguei para cuidar de você. Interessante que eu coloquei aqui, está escrito aqui, olha, quando eu estiver pregando, eu vou cantar aquela música assim: Deus cuida de mim. Está aqui, pastor, vem cá, por favor, pastor, corre aqui, vem no pique, vem no pique. Quem que cantou a música aqui? Deus cuida de mim. Eu falei: na hora que eu estiver pregando aqui, eu vou cantar a música, o quê? Deus cuida de mim. É uma conexão conosco aqui. Eu estou lá, Deus falando comigo, eles estão aqui, Deus falando com ele. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Pega o microfone que eu não sou cantor não. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Ele cantou: Deus cuida de mim. Levante a sua mão e canta: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia! Na sombra das tuas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senta aqui, fica comigo. Parece que eu vejo o Senhor dizendo assim: eu vou cuidar de você. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui hoje: eu vou cuidar de você. Eu vi as tuas lágrimas, eu vi as tuas sementes que você já lançou, eu vi o que você já fez, eu vi o que você já passou, eu vi o quanto você já me serviu, eu vi o quanto você se colocou diante de mim. E a resposta para você hoje é: não chores, porque chegou o teu milagre. Aleluia! Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. Ou seja, ele disse: isso vai mudar. E a palavra para você hoje é: não chore mais, o teu milagre está chegando. Talvez aqui hoje eu estou falando para mães que o seu quadro está difícil, mas eu quero dizer: Jesus está chegando na sua história. Talvez eu estou aqui falando com pessoas que tem algo que parece que morreu, não vai ter mais jeito. Jesus está chegando para mudar a tua história. Talvez eu estou falando aqui hoje com pessoas que talvez perderam as esperanças. Jesus hoje, Ele é a tua esperança. Ele está chegando na tua vida. Ele é a tua esperança. Aleluia! Veja que Jesus não olhou para o problema que ela estava passando, mas olhou para ela, para aliviar o seu sofrimento, para aliviar a sua dor. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Neemias capítulo 8 verso 10, a parte final do verso diz assim: porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Escute isso:
Primeiro o Senhor vai te confortar, o Senhor vai te levantar, para depois te abençoar. Como é que Deus vai te abençoar se você está ferido? A bênção já é certa, mas Ele primeiro quer te curar, quer te confortar, quer te consolar, quer te estruturar, quer te pôr de pé, para depois te dar a bênção, e você está bem saudável, para viver a bênção de Deus, e dizer: Deus fez um milagre na minha vida. É isso. Já estou partindo para o final. Jesus largou toda aquela multidão, e olha que a Bíblia diz que uma grande multidão estava naquele cortejo fúnebre, sim ou não? Jesus deixou toda a multidão e foi diretamente a ela, para abraçar ela. Mas nós estamos num culto como esse aqui, ó, e o Senhor está indo ao teu encontro. O Senhor está indo ao teu encontro. Ele deixa a multidão, porque o alvo dele é você. Ele não quer saber da multidão, ele quer saber de alguém que está ali, que ele veio justamente para ela. E às vezes é num culto como esse que o Senhor está dizendo especificamente para você. Ele largou a multidão, foi até aquela mulher, abraçou ela, aquela mãe, e disse: ei, não chores mais, porque agora vai acontecer um milagre. Versículo 14. E aproximando-se, tocou no quê? Tem uma outra tradução aí que fala caixão. Eu acho que aqui, ó. Então aproximou-se e tocou no... Olhe para mim. Jesus era sacerdote, e havia uma lei judaica que nem um sacerdote podia tocar nem em caixão, nem em defunto. Ok? Só que Jesus tocou no caixão. Ele quebrou a lei. Por quê? Porque Ele é a própria lei. Ele tocou no caixão, Ele não tocou no defunto. Ele tocou no caixão, mas Ele tocou em alguém que estava com vida, porque para Ele o morto ia viver naquela hora. Por isso que Ele para o velório, Ele tocou no caixão, e os que carregavam o caixão pararam. E Jesus disse, parece que eu vejo Ele para o caixão, todo mundo olhando para Ele. Ele disse: jovem, levanta aí. Olha o que a Bíblia diz. O jovem ordenou: levante. Acho que é o verso 15. Põe para mim aí. O jovem. Teve alguns que saiu correndo com medo na hora. Eu não sei, que a Bíblia não está dizendo isso. Se acontecesse em São Mateus, no velório, pode ser que alguém faz uma poeira na hora. O jovem sentou-se e começou a falar. Aí o que Jesus fez com esse jovem? O que Jesus fez com esse jovem? Você veio nesse culto hoje? Você está aqui? Então, que para você era final, para Jesus é o recomeço. O que para você estava morto e ia sepultar, para Jesus está vivo e vai ter que voltar. Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu debruçado nessa palavra hoje, orando e falando com Deus, eu preciso transmitir essa palavra hoje. Deus falou comigo: leva essa palavra, porque eu vou levar pessoas específicas para esse culto, e essa palavra vai ser para elas. Hoje eu estou ressuscitando aquilo que elas nem imaginam, porque eu sou o Senhor.